deixa eu pegar aqui a apostila e vou pôr essa pasta aqui, ó, para ele não escorregar. Ah, já escorregou. Eita Deus. Então já vamos ver se essa aqui vai funcionar para você não perder a vida. Ela não segura. Ah, tá, mas ela escorrega, né? Tá certo. Eita, bom dia, pessoal. Tudo bem? Beleza? Aí, deu. Deixa eu tirar isso aqui. Bom dia, tudo bem? Olha lá, já tá a Rose, o Emerson, a Carla. Tá certo. Vamos iniciar então, né? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos nessa manhã e te agradecemos pela tua palavra que não muda, que nos estrutura, Pai. Em nome de Jesus, nós adoramos o teu nome e pedimos, Pai, que a tua bênção venha sobre a nossa casa nessa manhã, o teu propósito santo seja derramado, que nós estejamos, Pai, com mente e coração naquilo que é eterno, Pai, naquilo que transforma, naquilo que nos embasa, naquilo que te agrada. Nós queremos te agradar, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos por esse tempo. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre coração benigno, né? Bom dia, Giz, tudo bem? Tudo. O Claudinha, como você está fazendo para chamar? Ah, tá. Ela tá aqui, ó. Se quiser. Sim, aí você sabe o que é? Eu tiro foto e te mando também, se você quiser. Você me manda por causa da internet, né? Ah, tá. Aqui, ó. Entendeu? Se você quiser dar uma olhadinha também. E como que você está fazendo com os da internet? Tem alguém que está fazendo para você? Tem. O Emerson da Rose tá fazendo. Ah, tá ótimo, então. Depois você me manda uma foto. Tá bom, mando tá bom? sim. Tá Obrigada, bom, obrigada, Gi. Beijo, tá? Beijo, ó. Gi, você quer pôr o café ali fora ou não? Não, ali tem Não? já. Tá, tem? Então tá bom. Então vamos lá. 9h38, né? Então, 9h38, tá? E deixa eu ver. Então já começa aí, ó. Terminará 10h40. Tá bom, ok. Então vamos lá. Então, coração benigno, excelência no comportamento, né? Texto primeiro aqui fala: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí, né? E aí a gente sempre vai, porque na próxima lição nós vamos falar sobre coração bondoso, né? E aí a gente sempre tem situações assim que a gente não sabe o conceito direito, né? Então eu fui olhar no dicionário, né? Fora que a apostila já faz a diferença, virtude do que é benigno. Benignidade é uma virtude, é inerente, né? Já faz parte então daquilo que o Senhor é. Então eu queria iniciar essa aula pensando nas coisas que são eternas, naquilo que não depende de mim, né? Nós sabemos que nós ficamos muito inseguros muitas vezes, né? As coisas, as preocupações, as coisas do dia a dia, esse tempo que nós estamos vivendo aí socialmente enquanto política mesmo, assim que eu quero dizer, né? Que o Brasil parece que está meio fora do caminho, assim, não está encontrando soluções que todos possam se alegrar ou aceitar, alguma coisa assim, né? Então a gente não tem unidade de jeito nenhum, né? Pelo contrário, nós estamos vivendo uma turbulência que qualquer coisa... Oi, bom dia! Bom dia. Vocês querem um cafezinho ou vão assistir aula? Vou assistir aula. Ah, então tá bom. Então, qualquer coisa que nós sejam bem-vindos, tá? Se quiser servir um cafezinho, tem aqui. Obrigada. Então, qualquer coisa que a gente venha a fazer representa alguma coisa que nós já cremos, né? Então, hoje pela manhã, o Gustavo estava falando sobre influenciadores, sobre aquilo que nos influencia. E aí eu pensando sobre aquilo que nos contamina. Porque, na verdade, tudo aquilo que a gente recebeu desde a nossa infância até as nossas escolhas correspondem àquilo que nos construiu. E esse que é o grande problema, né? Numa dessas aulas anteriores, eu estava perguntando o que nós estamos fazendo, o que faríamos nós se agora de manhã a gente saísse para ver onde está o amor, aonde está a alegria, aonde está a fé. E não precisa ir longe, ao nosso redor, né? Ao nosso redor. Então a gente vai perceber que talvez a fé não esteja só no meio cristão. Talvez algumas pessoas estejam com centelhas de fé, né? Vamos dizer assim, né? De alguma forma o brasileiro em geral ele tem uma mistura. Então ele começa a crer,
Mas aí eu te pergunto, por que às vezes até a igreja que crê não está se movendo nos sinais, né? Nós estamos vivendo a campanha da Igreja Metodista, vamos orar pelas nossas igrejas, eu estava vendo ali pelas redes sociais, orar para que haja sinais, para que haja os milagres do Senhor. A gente está pedindo um tempo de refrigério, um tempo de derramar do Senhor, enfim. E eu acho muito lindo a igreja toda estar se unindo numa campanha assim. É um tempo muito especial esse, né? Mas aí a gente fala, Cláudia, do que você está falando? O que está nos embasando também é aquilo que está derramando. Então não é só a boca que fala daquilo que o coração está cheio. Jesus fala, por que a gente fica limpando o copo, a parte externa do copo, e não limpa dentro, né? Então, na verdade, essa é a resposta. Porque nós estamos cheios de contaminação. Então, como que a gente vai falar sobre caráter cristão e sobre aquilo que o fruto do Espírito aquilo que eu recebo através do que é sobrenatural, que não depende de mim, e aquilo que depende de mim, tem muito a ver com o que está à minha volta, as minhas circunstâncias, apesar que eu queira dizer em fé que eu não sou abalada pelas circunstâncias, meu coração é inabalável, né? É essa a nossa vontade, é essa a nossa fé, é essa a nossa busca, e é isso que acontece no mundo espiritual. Mas nós temos que pensar de como eu estou sendo construída, que tipo de fé eu estou encontrando ao meu redor, que tipo de testemunho eu estou encontrando ao meu redor, quem é que tem, né, me influenciado. Então, essa palavra foi muito boa agora de manhã também. E aí eu falo assim, quem é que tem, na verdade a minha preocupação não é sobre quem tem me influenciado, mas quem tem me contaminado. Então, até que ponto nós estamos sendo movidos pelo Espírito? Até que ponto o Espírito Santo tem nos tocado? Porque muitas vezes nós estamos preocupados com a aparência externa. E aí, eu tenho um texto, o livro de Jó, se não me engano, são 42 capítulos, né? Teve um tempo da minha vida que o Senhor falou muito em Jó. E aí ele estava falando, na verdade, sobre medo também. Né? Aquilo que eu mais temia foi o que me sobreveio, não é isso? Então, assim, por um tempo eu não podia ir em lugar nenhum. Uma mulher não podia pôr a mão na minha cabeça, uma profeta, uma pessoa que tivesse uma direção do Espírito Santo, que era essa palavra que o Senhor ministrava. E foi um tempo muito difícil, né? Eu já dei testemunho aqui domingo passado de algumas coisas, mas esse foi um pouco antes daquele tempo, né? Foi de coisas pessoais mesmo, que eu tinha tanto medo, e o Senhor veio e disse assim, não adianta você ter medo, você precisa deixar isso, porque enquanto você não solta o medo, eu não consigo fazer, porque você não deixa. Então, na verdade, as nossas construções, as nossas escolhas, aquilo que nos impactou desde o nosso nascimento até aqui, aquilo que nós recebemos no mundo espiritual desde a barriga da nossa mãe, tudo isso pode sim nos atrasar, nos frear, nos paralisar, nos trazer coisas espirituais, consequências espirituais que nós precisamos entender. Então, na verdade, a contaminação do nosso meio é muito sério, porque quando nós vemos alguém que está se movendo no Espírito Santo, que o Senhor está dando palavra, que está nos orientando, uma palavra, como, né? Até a palavra foi essa, como que nós estamos sendo orientados. Então, eu trago aqui para a nossa realidade, a benignidade é uma virtude do que é eterno, daquilo que vem do Senhor, mas nós começamos a receber disso que é eterno, porque nós vamos sendo cheios de Deus, né? Então, em Jó, um texto que eu estava comentando aqui, encerrei, né? Uma coisa importante foi que, o que o Senhor queria me ensinar? Eu comecei a construir nesse estudo do livro de Jó, foi um dos livros que eu mais assim estudei, porque o Senhor realmente falava ali comigo e eu estava impactada por aquilo que Deus estava falando. Eu me sentia animada em estar buscando, porque Deus estava me mostrando alguma coisa, porque eu estava tendo dor, né? E aí quando Jó passa por tudo aquilo, eu não acho a parte mais importante quando ele fala, né? Sobre como que ele via Deus, que ele não, né, que ele ouvia falar e depois ele, né, se aproximou e tal, mas não isso. Deus, ele elenca ali nesse texto as qualidades, vamos dizer, de Jó, aquilo que ele exalta, ele valoriza em Jó. E aí, de tudo que depois que ele passou por todo o sofrimento, o mais curioso é que Deus só acrescenta uma palavra.
nas qualidades de Jó. Deus já se agradava da vida de Jó. Deus já tinha abençoado Jó, né? Mas Deus só exalta uma qualidade depois do que Jó passou. E a palavra é sinceridade. Então, isso, veja, ligado à questão daquilo que nós limpamos por dentro do copo, sabe? É deixar sair mesmo as coisas que nos atrasam, a podridão, aquilo que não está legal, aquilo que precisa de transformação. E isso só pode ser feito com sinceridade na presença do Senhor, com entrega total. A sinceridade de Jó é porque tudo ele perdeu. Então ali ele tem uma vida transformada e hoje eu tenho um pouco de temor com isso. Mas antes eu tinha pavor da história de Jó. Eu detestava essa história, eu falava como pode? Mas na verdade o Senhor só desconstruiu Jó com tamanha dor, porque Deus queria fazer algo de referência na vida dele. Deus queria trazer algo de dentro para fora, para que ele pudesse estar numa outra etapa, num outro nível, sabe? Game over, passou de fase e agora nós vamos para outro nível. Então quando eu fui, isso é uma coisa comigo, que eu queria também testemunhar, quando eu fui para o primeiro curso lá da equipe da Jocum, que é daquela equipe lá do Pastor Cote, né? Que na verdade a gente foi para Brasília, naquela igreja famosa lá de Brasília, até esqueci o nome, não é a igreja da cidade, porque a gente foi no caminho. Como é que é o nome da igreja lá de Brasília que está fazendo modeladas? É uma igreja que está muito atuante agora, né? Como é que é o nome da bispa lá do camarada? Então não lembro, mas não tem problema, para variar não lembro, né? Mas o que eu estou citando com isso? Quando eu fui para lá, pela palavra de Deus. Então o que é interessante é que é pela palavra de Deus, aquilo que foi construído na minha vida, aquelas mágoas, aquelas dores, aquelas coisas que a gente carrega e se acostuma em carregar, todo peso, tudo aquilo que não foi Deus que colocou no nosso coração, que foi escolha nossa, que foi ataque também de Satanás, que foram construções, vamos dizer assim, negativas, né? O pessoal gosta muito de falar positivo, de positivismo, de educação positiva. O pessoal essa palavra parece muito positiva, mas eu não creio que seja tão positiva assim. A gente permite, né? O que a gente permite, muitas vezes, o Satanás plante e deixa crescer. É o que nós abrimos porta. Então, isso você tocou exatamente no que eu ia dizer agora. Ali, pela construção da palavra de Deus que foi ministrada na minha vida, é que foi possível desconstruir essas coisas que estavam erradas em mim. E pela palavra elas foram sendo didaticamente quebradas. Entende? As coisas de Deus, elas são perfeitas, então precisa haver quebra nos nossos conceitos, nas nossas construções, nas nossas paredes tortas, naquilo que não vem da palavra do Senhor, e só a palavra do Senhor pode ser marreta. Entende? Uma boa palavra, uma palavra positiva, uma palavra incentivadora, é ótimo. É muito bom se te ajudar, mas ela não é completa, porque ela não acompanha a mesma coisa do que tem sido pregado hoje na sociedade. O amor, a bondade, a alegria, sem Deus. Sim, isso, agora nós estamos na onda da gratidão. A quem, né? Gratidão a quem? Sim, a quê? E a quem? E por quem? É verdade? Através de quem aquilo? Então é como se a gente estivesse adorando a criatura ao invés do Criador, adorando a gratidão ao invés de quem me deu, de quem gerou na minha alma, né? Então, na verdade, eu estou falando sobre a palavra de Deus, é a marreta correta, que vem e quebra as paredes tortas. E aí o Senhor vem e reconstrói. E aí naquele tempo que eu fiz o primeiro curso dele lá, né? Também não lembro agora o nome, mas enfim, eu fiz a gente foi para o 1, chegou lá era o 2. E até foi o nosso pastor, né? Pastor Bira e a pastora Tânia que nos levaram, que nos incentivaram a ir lá. O Emerson abriu mão de 15 dias de férias para a gente poder ir para lá. Gastamos bastante para poder subsidiar a nossa estada ali, o curso também. Mas assim, foi algo que durante 3 dias eu fiquei resistindo, porque tem uma etapa ali que ela é um pouco constrangedora. 12 pessoas ali numa sala e você vai passar por um momento de aconselhamento. Essa mulher também, ou esse homem, quem seja, vai ministrar na tua vida.
através do Espírito Santo as coisas vêm à memória, elas são reveladas e ali há um tempo. Por que são reveladas? Porque existe um começo, um meio, um fim, um propósito santo de Deus através de um ministério que Deus também usa, tá entendendo? Para trazer edificação à igreja. Então a gente não vai falar que esse é o único, mas essa experiência que eu tive, nem de perto, Deus é muito gracioso, Deus tem muito para dar, né? E a gente precisa experimentar coisas que vêm do Senhor para ir, né, estabelecendo as condutas, porque nós vamos exprimir aquilo que foi gerado em nós, entende? E muitas vezes a gente faz isso, como eu falei na aula passada, a respeito da dor, né? Lembra do azeite aqui, da expressão, né? Qual que é o azeite, como é que fica esse azeite puro, por que que ele, e não é só da carne da azeitona, mas sim da totalidade, de como é importante tudo, e como que isso é, né, ali, né? Então a gente precisa morrer, e aí eu não falo de uma morte literal, mas eu falo de uma morte da minha carne, né? Então quando eu quero agradar ao Senhor, eu começo a buscar um posicionamento novo. Então tudo está na minha mente, tudo está na maneira como eu me posiciono, tudo está que o reino de Deus se ganha com luta, com rendição ao Senhor. E aí eu vou dizer que naquela noite, depois do curso, numa das noites em que aí eu aceitei pela palavra que me impactou tanto, aí eu chorei muito lá, para variar, né? E aí eu falei, eu quero, Emerson, consegue, porque agora eu vou participar desse momento de ministração lá na sala e tal. E aquela mulher fez uma oração tão simples, tão singela, e ela falou assim, que o Espírito Santo traga a tua memória e tal. E eu tive na hora aquele pensamento humano meu, né? Ah, mas essa oração tá muito morna, tá muito fraquinha, esse negócio aqui não vai virar não. Já pensei mais ou menos nesse estilo. E aí quando o Senhor veio, né? Porque aquela oração dela era uma oração de fé, era uma oração de absoluta certeza da atuação do Senhor. Era algo que aquela mulher já fazia, já tinha visto o Senhor fazer. E quando ela vem e toca na minha vida, eu comecei a sentir a presença do Senhor, porque eu desejava estar ali. A gente tinha escolhido estar ali, a gente estava desejoso e clamando ao Senhor que Ele fizesse algo nas nossas vidas. E aí, naquela noite, eu me senti totalmente livre de um monte de coisa e fui pro hotel com o Emerson. E na madrugada, o Senhor me trouxe 5 coisas, eu não esqueço, não vou falar de todas elas aqui, mas especialmente de alguma coisa que eu tinha, que da minha boca fluía acusações para alguém que eu amo muito, e era uma coisa assim que não dependia de mim. Eu podia estar mais alegre possível, se eu estivesse perto dessa pessoa, saía de mim água amarga, sabe? E aí o Senhor, naquela madrugada, foi uma das coisas que o Senhor trabalhou, e o Senhor me deu aquelas 5 visões, até que saiu de mim aquilo. E o Senhor falou comigo aquela madrugada. Eu acordei às 3 da manhã, chorando muito, com toda impactada por tudo aquilo que o Senhor tinha mostrado. E aí que eu quero falar do Game Over, porque quando eu volto, na primeira vez que eu vim fazer a abertura da escola dominical aqui, eu já tinha sentido isso, mas foi mais impactante aqui na hora da abertura, que eu senti como se eu estivesse passando de nível na adoração, sabe? É como se eu estivesse mais livre, eu tivesse ido para um céu mais alto, sabe? A minha oração tinha passado muito do teto, entende? Eu já tinha experiência de oração que passa do teto, mas assim, eu quero dizer que eu cheguei num outro nível, eu percebi isso em mim. E eu me lembro do pastor Bira naquele dia falar assim, Cláudia, você tá diferente, aconteceu alguma coisa lá e foi bom porque você tá diferente. E eu falei, pastor, eu sei, eu tô sentindo isso, é como se eu tivesse deixado aquilo que não, é como, eu quero comparar como se fosse com balões, sabe? Mas balões muito pesados, que ao invés de ser balão de gás hélio que sobe rapidão, é aquele balão que segura. Então talvez seja uma bola de ferro mesmo, daquelas do desenho animado, sabe? Que segura você, uma bolona lá de 300 quilos. Então é isso que o pecado faz. E aí eu queria, você vai falar, poxa Cláudia, mas a aula é para falar sobre coração benigno. Nós já falamos sobre isso. É o Senhor que faz todas as coisas. Isso é do sobrenatural de Deus. Isso não depende de mim, porque se dependesse nós estávamos perdidos. É pelo sangue de Jesus
nós vamos à cruz, é lá que tudo foi encravado, é lá que o Senhor teve o sobrenatural na minha vida, é lá que abre a grande porta. E depois que nós abrimos e entramos por essa porta, não tem volta. Nós vamos despir das coisas que são velhas. Nós temos que fazer isso. E por que então que muitas vezes a igreja não vive tudo que tem para viver? E tem vivido muitas coisas especiais, mas não vive tudo que tem para viver, porque nós não estamos sendo gerados nesse lugar de sinceridade, de rendição, de quebra, de descontaminação, de fechar as portas espirituais que foram abertas em Satanás, porque daí fica os 300 quilos segurando. Então, se muitas vezes a gente não flui, é falta de quebra, é orgulho, é falta de ousadia, falta de intrepidez, e só quem pode dar isso é o Senhor, quando nós desejamos, amém? Então, o coração benigno fala de algo que vem do Senhor, algo que é inerente à pessoa de Deus. E aí, eu vou lembrar aquela palavra também que diz que quem ama lança fora todo medo, né? O perfeito amor lança fora todo medo. E essa é a aprendizagem minha, essa é a minha maior aprendizagem, porque depois de uma vida inteira carregando peso e tendo as consequências dessas portas abertas, não porque eu estivesse em Satanás, não, porque nós estamos no Senhor, mas nós estamos carregando 300 quilos, porque não rompemos, não desejamos estar nesse lugar de romper, não buscamos esse lugar, não pagamos o preço por esse lugar, então não experimentamos as coisas sobrenaturais da maneira como o Senhor quer fazer. Então por isso que a gente volta lá e começa a agradecer, por isso que o Senhor tem mudado a nossa sorte, porque foi algo que Ele fez e não nós. Entende? Então aí começa a ser gerado, através do arrependimento, frutos de arrependimento. Quarta-feira a Flávia falou sobre faz de novo, Senhor. E eu fiquei com aquela sensação de que, poxa, o Senhor tem falado isso comigo, mas aonde que é mesmo que eu ouvi? Aí o Senhor fala comigo muito através de música, desde que uma senhora foi na minha casa, muitos anos atrás, e o Senhor me deu 3 coisas. E uma das coisas que o Senhor me deu foi a questão da música, né? Você pode pensar que eu ainda não estou boa, não estou mesmo, mas assim, até para bater palma, minha mãe vai adorar isso, ainda bem que ela não está vendo. Mas a minha mãe, ela bate assim, ó, descoordenada, entendeu? Parece que está matando pernilongo. E eu era igualzinho, eu não conseguia ter uma coordenação musical, vamos dizer assim. Depois que aquela mulher orou comigo, que o Senhor ministrou, e foi também um outro testemunho que eu queria dar. Eu me lembro que naquela época eu chorava muito porque a gente não tinha filhos, e isso era uma dor muito profunda, porque eu não conseguia desassociar dela, da rejeição do Senhor, de eu ter uma maldição, alguma coisa assim, que são coisas que a sociedade prega, são coisas que você vê na Bíblia, porque dá a entender que aquelas mulheres estavam em maldição, então elas estavam impedidas de gerar. A questão de gerar filhos tem muito a ver com o mundo espiritual também, de gerar vida, de ter vida em abundância, das águas gerarem, então assim, de fluírem as águas, né? E de ser algo de Deus. Então, quando está impedido algumas coisas na sua vida e você não sabe o motivo, como que quem tem um problema de qualquer outra parte do corpo, qualquer outra doença, a gente sabe que a morte e a doença não estão na mão do Senhor, né? Que Satanás é o príncipe deste mundo. A gente precisa entender isso para começar a entender a gratidão verdadeira, né? De que, então, se Deus é bom, isso eu ouço muito, e é um pensamento que foi construído através de muitas coisas. Se Deus é bom, benignidade, se Deus é benigno, por que as crianças estão sendo maltratadas? Por que aquela criança morreu na praia com o pai? Entende? Por que essas coisas acontecem? Porque Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade na sua palavra, e nós não nos pautamos na palavra, e a palavra então fica ineficaz, porque nós não usamos a palavra, entende? Então assim, é algo que tem tocado muito no meu coração, que o Senhor tem falado muito isso, é tempo do Senhor fazer de novo mesmo, como diz a música lá, que a Flavinha pregou, e eu fiquei com aquele gostinho, e era a música, né? Que o Senhor faz de novo, gera de novo, começa de novo, sabe? Não me deixa andar pela minha própria sorte. O Senhor trocou a minha sorte. Então, se Ele trocou,
eu preciso entender. E aí quando eu comparei o cristianismo com a questão social e histórica da escravatura, né? Por quê? Porque nós fomos livres do pecado, mas nós andamos como quem não entendeu isso, né? Nós precisamos estar livres de todas as coisas. Gente, não tem nada que possa nos embaraçar. Se alguma coisa está nos embaraçando, seja uma bola de 300 quilos, seja uma de 10, solta. E solta em nome de Jesus, amém? Então, o perfeito amor lança fora todo medo. O Senhor é benigno porque isso é inerente a Deus, as suas características. E eu queria começar a falar sobre o Deus que transforma, né? Sobre o Deus que nos liberta. E aí eu vou iniciar lendo os textos aqui, né? Eu não mostrei, nós estamos nessa lição aqui. Queria mostrar que eu tenho copiado os textos. Com a tecnologia, eu tenho percebido, e eu queria também falar como testemunho isso, que a gente escreve pouco, porque tudo está no computador ou no celular. Eu estou trabalhando com isso também. E aí você fica tão viciado que você já não escreve, parece que a mão vai voltando a ficar pesada na hora que você vai escrever. E a questão da facilidade, isso é um dano grave, eu tenho olhado na minha vida. Eu estou tão acostumada a pegar o texto na internet, copiar, eu pego a apostila, né? Eu estou com ela lá no meu notebook, e aí eu vou inserindo os textos. Para mim é muito mais fácil, eu ponho um letrão grande para eu enxergar, fica perfeito. Mas eu percebi que eu parei de lembrar do endereço, porque eu não estou manuseando a Bíblia com toda aquela frequência como eu estou usando a tecnologia, então acaba que isso me afasta de folhear a Bíblia e achar onde que está Ageu, entendeu? E aí eu tenho visto que o escrever está me trazendo maior memória, está trabalhando até a questão da nossa, né? É sempre escrever, sempre vai deixar você. Se você escreve, aquilo. Isso! Quem faz resumo, quem estuda para cursos, para passar em concursos. O que você ia falando, querido? Eu ia falar que o que você estava falando aí é uma maneira. Hoje nós estamos escravizados de uma outra maneira. Você pega lá no Antigo Testamento, o povo era cíclico, né? Sim. Ele pedia a Deus, aí libertava e passava um tempo e estava escravizado de novo. Por causa dos seus delitos, dos seus adorações. E isso não mudou, né? Não mudou até hoje. Não. Né? Hoje, nós somos escravos iguaizinho eles eram. Não tem um rei e tal, mas nós somos escravos de outras maneiras. Satanás implantou para esse momento. É como se já tivesse um chip invisível, né? Porque até escravo diz que você acabou de dar exemplo. Fica tão fácil a tecnologia que ela te emburrece, na verdade, né? De manusear a Bíblia, né? Esse é um detalhe. Outras coisas que o mundo está colocando para a gente, de que a gente já está escravo e não percebe, né? E eu estou falando também, querido, sobre o comportamento social que nos impacta. Se até dentro da igreja nós não estamos usando a palavra como espada, entende o que eu estou dizendo? Isso que o Senhor tá me queimando no meu coração. O que acontece, às vezes, assim, a gente não fala, você falou, não usa a espada, e pode ser que ele vai ficar chateado com o que eu vou falar, e aí pode ser que ele não volte no domingo que vem. Tem a ver também com o zelo com o que a gente fala, né? Então, a gente fica muito assim, e de repente a gente fala, você vê que acontece alguma coisa na vida da pessoa, e você fala, por que eu não falei? Deixei chegar a esse ponto. Porque a gente fica com aquela coisa assim, o politicamente correto, eu não vou entrar nesse assunto, eu não vou falar sobre isso, porque vai. Só que a gente sente no coração de falar, aí Deus vem e incomoda, mas a gente fala assim, não, Senhor, se eu falar, eu não sei como é que ela vai reagir. Só que se Deus está te orientando, fala. Porque pode ser que no primeiro momento a pessoa não goste, mas depois ela vai, com calma, Deus vai agir em amor, né? Mas o Senhor às vezes, Ele quebra mesmo, né? E o amor dele é quebrar às vezes. Então eu tenho assim visto que na verdade é o que a gente tem chamado assim de comportamento de evangélicos, né? Comportamento cristão, tal. O que está pautando os nossos comportamentos? Na verdade, a gente reproduz muito do que a gente vê
vê. Né? Isso é muito sério, o Gustavo estava falando lá na entrada, e tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Por quê? Porque fazendo esse paralelo, dá para entender que se você começa, por isso que alguns líderes, né, até no Brasil eles falam, líderes grandes no Brasil, vamos dizer assim, né, grandes nomes dentro do Brasil falam que cuidado com quem você está andando, procure andar perto de alguém que está buscando a presença do Senhor. Por quê? Porque a brasa queima. A interação... A gente vê lá e fala assim, como que fizeram um bezerro de ouro? Como que fizeram isso a balaína? Os nossos bezerros têm outros nomes. Qual é o meu altarzinho de balaína? Isso mesmo. mesmo. Eu hoje estou permitindo que seja construído dentro da minha casa. Ou na minha conduta do dia a dia, né? Então, a escravidão continua. O inimigo é astuto para ele mudar o jeito de te escravizar. Eu não lembro se E só a palavra que te abre o olho para você poder enxergar. Eu não lembro um filme que um cara, que o diabo era um advogado, ou até aquele... Patinho? Al Pacino? Como é que era o nome desse filme? Alguém lembra? Advogado do Diabo. O Advogado do Diabo. Oi, tudo bem? Vocês estão vendo aí? Tá tudo tranquilo? Eu não enxergo, eu tenho que chegar bem pertinho para poder ver se tem alguém ali, né? Se falaram alguma coisa. Então, queridos, na verdade, naquele filme de Al Pacino é muito curioso, né? Fala sobre estratégias, né? Porque acontece coisas ali e você fala, nossa, comigo isso não ia acontecer. Mas na verdade a sedução do mundo é algo sério. Então, mas a resposta que nós damos a isso, lembra quando na aula passada ou retrasada eu citei a aprovação de Cristo, né? Eu citei esse tema para falar sobre o manso, né? Sobre o bom, sobre o conceito. Jesus mesmo fala, não me chame de bom, bom é só o Senhor, né? Então isso são parâmetros para a gente estabelecer. Tomar cuidado com as nossas referências, tudo isso faz parte, mas veja bem, maldito o homem que confia no homem. Entende de onde vem a minha resposta, né? A gente falou muito também que é o que o Senhor tem falado a respeito da questão do medo, do amor perfeito que lança fora todo medo, daquele que aprende a amar, e isso é algo que vai sair na nossa fé, vai sair da nossa boca. Aquilo que nós estamos nos debruçando, aquilo que nós estamos acreditando, aquilo que nós estamos buscando no Senhor vai sair pela nossa boca, mas não é só isso. Tem a ver com o sobrenatural de Deus, com eu pedir e dar-se-vos-á, entendeu? Então tudo está ligado, como que a palavra de Deus é tremenda. E eu quero ler uns textos, aquele de Gálatas 5:22, que nós lemos na aula passada, que vai nos pautar para todo esse movimento que o Espírito Santo constrói nas nossas almas, na nossa mente, que traz transformação, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí quando a gente fala sobre contaminação, nós vamos ver lá quais são o contrário disso. E aí eu vou abrir aqui em Gálatas. Se o irmão puder abrir aí, querido, traz para mim os pecados da carne, fazendo um favor. Então a contaminação é o contrário. Então muitas vezes a nossa fé tá sujinha, porque ela tá totalmente contaminada é como se tivesse... Deus tem um caminho perfeito. Eu quero fazer um exemplo aqui e eu vou usar esse. O caminho de Deus é perfeito. E aí a nossa fé contaminada é quando nós estamos cheios de vielas, mas tantas vielas como se fossem veias, sabe? A veia central e aquelas veiazinhas que às vezes elas não são boas, que até elas têm que ser queimadas ali para ela, porque elas estão ramificando e aquilo não está fazendo bem para o organismo, não está fluindo para o lugar certo, entende? Então esse impacto da palavra de Deus, da onde eu realmente creio, daquilo que construiu a minha base filosófica, né? A maneira como eu penso, a maneira como eu me comporto socialmente, aquilo que está expressando, porque isso são só sintomas, né? Daquilo que eu realmente creio. Então essa palavra, se ela não está me impactando, se eu não a conheço, eu não utilizo, eu não me pauto nela e eu não experimento as coisas sobrenaturais decorrentes dos presentes que o Senhor tem para mim, porque eu não fluo. Então tudo vem do Espírito Santo. Então nós temos que acabar com a religiosidade, porque
porque isso nos impede. A religiosidade é tudo aquilo que está morto, é tudo aquilo que nós fazemos por práticas sociais, por costumes que não estão pautados na palavra. E aí às vezes a gente está dando mais ênfase para as veinhas do que para onde o Espírito tem que fluir, para onde a palavra nos leva. O caminho de Deus é perfeito, nós estamos nos perdendo nas vielas. E eu já estou salva, mas eu estou ali, empatada, bloqueada. Então o Senhor vai gerar em mim. O senhor achou aí? Achou, irmão? O fruto da carne? Sim, leia para nós. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva e a ambição egoísta, a desunião e as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Né? Essa é uma linguagem um pouco mais moderna. Eu queria ter aquela outra linguagem, a mesma da minha. Você tem aí? Não. Ó, vamos ler a da Vanessa. Leia mais alto para pegar aqui, isso mesmo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, essas as quais acerca de antemão vos declaro, como também já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, veja que tem princípios aí, né, que nos param. Então, na verdade, quando eu começo, olha só, ao contrário de eu andar nesse fruto do Espírito, começa a gerar algo novo em mim, que gera vida abundante. Quando eu coloquei aqui do dicionário, virtude do que é benigno, o que vem à minha mente é vida abundante, que é o que eu ainda, o pastor já me disse, Cláudia, nós já recebemos a vida abundante, claro que sim, mas eu quero dizer, caminhar, sabe, sobre as águas, eu quero dizer, nos mover com fé que transforma, sabe, sair de um evangelho raso, que ele não é raso, mas nós estamos no raso nele, entende? E ir para águas mais profundas, em Deus, e isso só se tem pela leitura da sua palavra. E olha, ontem à noite eu tinha feito muita coisa lá em casa, sábado é dia de faxina lá em casa, e aí eu demorei um pouco para começar, e a gente tinha umas outras coisas para fazer ali também, que eram coisas da casa, de faxinas para fazer, e eu fui fazendo aquilo, e depois juntou o Emerson, e aí a gente para por causa da Gabriela também, então vai indo, aquilo se estendeu. E aí chegou a noite, o Emerson foi na casa da minha mãe com a Gabriela resolver uma coisa que ele precisava fazer, e eu fiquei para estudar mais um pouco para cá, né? E aí deu aquela sensação assim, não, eu acho que eu vou dar uma relaxadinha, eu vou ligar um filme, eu vou fazer alguma coisa, mas a hora que eu comecei a ler a Bíblia, o corpo parece que estava pedindo assim, não, agora não, vamos fazer uma coisa legal, entendeu? E aí eu comecei a falar, nossa Senhor, como que é difícil quando a gente está cansado, quando a gente quer, sabe, e ler a Bíblia. Para hoje é difícil. Depois de você saber tanta coisa, depois de Deus ter dado tanto, depois de Deus ter feito tanta misericórdia na nossa vida, a gente ainda tem preguiça. E eu falo por mim. Então assim, precisou resistir. Aí o Senhor começa a falar, porque você passou da água rasa, você começa a adorar, então começa a vir. E esse tempo é o tempo que faz a transformação. Me lembro de um desenho que a Gabriela assistiu, que é A Bailarina. E aí uma bailarina mais experiente falava para ela assim, quando começa a doer, é que começa a fazer efeito, né? E aí até já falei numa quarta-feira sobre isso, sobre musculatura, né? Musculatura espiritual. Então, as pessoas poderiam dizer, mas Cláudia, cadê a graça? Não, nós só estamos na graça. É só pela graça. Mas eu ganho o reino como? Com custo. O reino de Deus se alcança com custo. Eu recebi de graça, mas agora para alcançar esse reino, para estar nos movendo nesse reino, é pela palavra. Se eu estiver pautada em qualquer palavra que muda,
tudo está perdido. Então as palavras positivas não podem me ajudar, porque elas não são completas, como o irmão disse, elas não são integrais, como o outro disse, elas não têm a totalidade da presença do Senhor. Então a única palavra que pode preencher o buraco, que pode mudar alguma coisa, é a palavra de Deus. E eu falo porque eu já busquei todas essas preocupações no sentido de o que pode transformar. Por causa por exemplo, do ano passado, quando eu passei por uma crise de ansiedade, de peso que eu carregava, e eu precisei começar a deixar cada um. E eu estou deixando ainda. Isso é um processo. E é um processo talvez um pouco longo em relação àquilo que eu construí no caminho errado. Entende? Então, o contrário da benignidade, do que está sendo exprimido, que vem de Deus e que é gerado em mim, é justamente eu estar presa, né? É a falta de rendição, de sinceridade na presença do Senhor, amém? Vocês querem falar alguma coisa? Não? Então eu vou tocar aqui. O próximo texto é Gênesis 45, 4 e 5, que diz assim, que fala de José. É quando ele está falando das dores dele, que não, fica tranquilo, na verdade ele está falando das dores, ele está até louvando o Senhor, ele está dizendo assim, fica tranquilo aí, não fique trazendo peso sobre a tua vida, meu irmão, porque você me vendeu, porque na verdade o Senhor estava querendo me trazer antes de vocês aqui para o Egito, e aí eu vi de uma outra forma. Como é que José chegaria a ser um governador do Egito? Sendo ele um cara de outro povo, vamos dizer, jamais. Ele precisou chegar como escravo para que ele pudesse ser reconhecido, o poder de Deus viesse sobrenatural, ele pudesse atender ao sonho de Faraó, e aí Faraó visse o tamanho do Deus que ele servia. E o mais engraçado, né, o mais curioso, não é engraçada a palavra, não é isso que eu queria dizer, mas o mais curioso é a relevância que ele dá. Se Deus me revelar, eu vou te dizer o que está acontecendo com você. Sabe? Essa rendição. Porque o cara foi quebrado, né? Foi pedreira, né? Ele era um filhinho querido. E de repente ele passa por humilhação, né? Ontem o Emerson foi... Ontem, sábado à noite, ele foi buscar uma comida e ele viu uma família de venezuelano. É, isso aí. E aí tinha uma criança da idade da Gabriela. E aí o Emerson falou, ele demorou, mas ele foi comprar e comprou uma comida para aquela família também. Só que a hora que ele chegou, eles já não estavam mais, né? E isso tem incomodado muito mesmo, porque eu sei que um adulto na rua é muito ruim, mas uma família na rua é algo que a gente não poderia deixar acontecer mais, sabe? Então, no meu coração é uma campanha de a gente estar se juntando, de repente estar pagando aí um tempo de hospedagem em algum lugar digno, o mínimo do mínimo de dignidade, para poder permanecer, para se todo mundo adotar uma família até que essa pessoa se levante. Eu não estou dizendo aqui, não estou levantando nenhuma bandeira, não estou dizendo que o cara é preguiçoso, ou que ele não é, ou que ele vai dar certo, ou que vai ter um trabalho, ou que não vai conseguir. Eu não estou dizendo nada, eu estou dizendo só que eu não concebo estar eu e o Emerson em casa com a Gabriela e a gente vê uma situação. Depois que a gente é mãe, né? Não, depois que a gente é mãe, eu Dias falo que... frios, né, que nem teve essa semana, madrugadas. Então, já tinha uma família que a gente estava de olho, e ontem o Emerson viu essa família também, e aí a gente está assim, nós não somos bons, mas o Senhor é. E o Senhor gera em nós o desejo de a gente fazer alguma coisa, né? E nós vamos fazer logo. Não adianta só desejar, entende? Não adianta só desejar. A gente tem que pensar como é que a gente está. Ultimamente até isso, né? Para quem já me ouviu, não que eu tenha feito grandes coisas do contrário, mas para quem já me ouviu outras vezes, alguma coisa que eu tenha dito, né? Veja, nós temos que pensar muito como é que nós estamos gastando o nosso dinheiro, porque isso também é adoração. Aliás, é uma das maiores adorações a Deus, é como você gasta o seu dinheiro, tá? Como você gasta o seu dinheiro, né? Então, a benignidade vem de um Deus que é isso, sabe? Então, porque Deus é bom, porque Deus é benigno, eu tenho que aprender a andar nessa confiança, pautada nessa palavra. E aqui vai falar algumas palavras a respeito disso e eu quero ler.
Então, quando José fala, é muito interessante, porque ele fala, Deus me enviou adiante de vós. E outra coisa que ele fala muito legal, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Ele está dizendo, fica tranquilo, porque hoje eu estou louvando a Deus por que vocês fizeram. Era propósito de Deus. Deus usou a maldade no seu coração para permitir que eu pudesse chegar onde eu estou. E hoje eu estou alimentando todo o povo. E ali ainda fala que todas as comunidades tinham falta. E lá tinha pão. Lá tinha alimento. E eu creio que isso é uma unidade em cada uma das casas daqueles que têm professado o Evangelho. Da maneira como for, ali tem o sustento da palavra de Deus, ali tem o pão, ali tem aquilo que Deus tem te dado. Eu falei, Cláudia, é a mesma coisa do passado. Hoje, todo em volta da gente está sem comida espiritual. Sim. Está morrendo. E eu falo até mesmo da provisão. Então, sua casa tem até isso, a provisão da palavra, a provisão da matéria. Porque sem a provisão da palavra, a gente não recebe tudo. Então, é pela palavra, pelo impacto da palavra, pelo que o Espírito fez, pelo sobrenatural de Deus, pelo toque de Deus, pela cura, por aquilo que chegou que gera, né? E aí começa a gerar e a gente começa a receber, né? E aí as bênçãos do Senhor, né? As outras coisas vos serão igualzinho estava no passado, é que a gente quer achar que aquilo que está escrito no Velho Testamento. Essa é uma Testamento perspectiva real, mas veja, aonde Deus quer me levar nesse tempo, entendeu? É a liberdade do pensamento, porque o Senhor quer nos trazer um pensamento novo, e o novo de sempre. Só que do jeito que Deus fala, é um novo tão novo que você fala, não pode ser velho, mas é lindamente o mesmo novo que Ele desejou para o homem. Sejais livres. Nós somos livres para adorar, nós somos livres porque nós estamos nele, entende? Então a benignidade, olha só o Salmo 26, 3 diz assim, pois a tua... Que horas são? Alguém tem horas aí? 10:23. 20 minutos, tá, o Emerson falou aqui, a gente tem menos de 20 agora. Salmos 26, 3, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. A benignidade do Senhor é que permite que a gente ande na palavra, né? Amém? Salmo 31, 7, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conhecestes as angústias da minha alma. Amém? Esse é o Deus que pode mexer e mover na nossa alma, trazer cura à nossa mente, ao nosso entendimento, reordenar, alinhar o nosso pensamento e nos levar longe. Então é aquilo que eu comentei numa aula anterior também. Enquanto as pessoas no mundo pensam que a igreja retrógrada, que ela tem emburrecido as pessoas, que ela tem feito lavagem cerebral, na verdade a igreja tem nos levado, nos impulsionado, através do sofrimento nós temos sido esticados, e aí nós vamos muito mais longe. E aí, o homem natural, os olhos naturais não veem o sucesso disso, não veem a grande bênção, a grande prosperidade que é ser esticado e ser lançado longe. E isso são coisas ocultas que o Senhor só dá àqueles que querem. Entende? Glória a Deus, porque não que o Senhor não queira dar, porque o propósito dele é que todos sejam alcançados. E por nós. Porque nós somos os luzeiros, amém? Pai das luzes, né? E aí vamos lá, Salmo 33, 5, ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. E aí nós vamos para um texto que fala sobre, está em Atos 11, 22 a 26. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração, ou seja, grande desejo, grande força, investindo tudo o que você tem e para ganhar esse reino, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão.
Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. É o Senhor que faz, é o Espírito Santo que gera, né? Amém? Eu queria fazer duas citações aqui que estão na apostila. Eu não sei a palavra correta aí, William Berkeley, não sei, acho que sim, fazendo uma citação em seu livro que fala sobre o Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, e afirma: diz que conhecemos uma moeda e sabemos a quem a moeda pertence pela impressão existente nela. Sabemos que o homem pertence a Deus quando tem em si o carimbo da mansidão, da generosidade, da paciência e benignidade, né? A benignidade cristã, lá outra citação também, a benignidade cristã é bela e amável, e o seu encanto provém do fato de que ela significa tratar os outros de modo como Deus nos tratou, né? E aí a gente vai falar aqui sobre perdão, né? A apostila fala sobre o contrário daquilo que é bondade, que é o mal, e que o mal olha tudo com maldade, com malícia e com perversidade, que nós não sejamos achados nessa condição. Mas quando nascemos de novo em Cristo, as coisas antigas ficam para trás e começamos a desenvolver um coração benigno. A benignidade é a expressão interior da ação de Deus no coração humano, que se manifesta na forma de pensar, de sentir, nas emoções, etc., que reflete nas atitudes da pessoa. Amém? Essa é aqui. Depois nós temos a citação do um coração benigno. São cinco itens aqui na página 18 que falam: constrói pontes, fala sobre Barnabé, aquele texto, perdoa e consola, fala sobre José em Gênesis, quando ele perdoa os irmãos, reparte ternura, quando Paulo fala à igreja que não queria ser pesado, a igreja de Tessalônica, mas que ele amava cordialmente, que eles eram importantes para ele, né? Então mostra uma condição, um entendimento, né, de quem que é bom, da onde que vem a benignidade, do cuidado do Senhor, de como ser benigno. E aí fala também sobre desfruta a vida, o que faz o bem colherá o bem, o que planeja o mal colherá o mal. E por último, Romanos 12:10, que diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse é um ótimo sinal de que Deus tem gerado algo na nossa vida, quando a gente entende o caminho da honra, que o Senhor nos diz para a gente preferir o outro. Isso é muito fora da casinha para nós, né? A gente pensa que o dinheiro é para guardar para quando a gente precisar, para os nossos filhos. Como? Tem coisa mais nobre do que isso? Tem. A palavra do Senhor diz que é para ajudar aquele que não tem. E aí, quando eu tenho muito ou quando eu tenho pouco, não interessa. A questão está no o que me tem, né? Alguns pastores falam muito bem sobre isso. Um deles é o Subirá, é o quanto dinheiro te tem, o quanto Deus te tem. Até coloquei no meu WhatsApp uma outra frase também que diz assim, eu acho que está muito condizente ao que nós estamos sentindo hoje, que é assim: eu preciso saber tanto mais de Deus do que do meu futuro, porque com muito ou com pouco o Senhor pode gerar muito. E quanto mais eu me agarro àquele pouco, àquele muito que eu tenho, menos o Senhor vai gerar. Entende? E isso tem a ver com finanças, isso tem a ver com fé, isso tem a ver com a abundância da presença do Senhor, isso tem a ver com orgulho, porque quanto mais eu gero as coisas em Deus, me separando do que os outros são, do que não preferindo os outros em honra, eu estou fora do conceito. Entende? Eu estou fora. Então a palavra de Deus, para aqueles que falam que há contradições, eu vou dizer que eles estão olhando com perversidade, com malícia. Porque quando quiserem olhar, vão enxergar. O Senhor só se revela para aquele que quer. Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Que eu queria começar a orar e a gente vai concluir orando também. Depois que acaba a live aqui, a gente continua em oração, amém? Essa frase que você falou aí, que você tem buscado no futuro, né? Isso é uma constante na vida do ser humano, né? A proposta de Deus é o seguinte: esqueça do passado, viva comigo e deixe o futuro para mim. Isso. Viva hoje comigo. Isso. É só isso que Ele quer da gente.
Isso aí. Esquece. Os seus erros eu já perdoei, joguei no mar do esquecimento. Viva hoje comigo intensamente. E não que eles não tenham consequência, né? Sim, mas ele pôs aquilo Mas o ali, não Senhor pode já ser tirou o peso. peso dele sobre mim. O A diabo eficácia. vai querer pesar e ele vai falar, não é Então mais eu teu. falo sobre as consequências, né? Porque veja bem, alguém que roubou, matou, destruiu, que serviu a Pecado em Satanás, ação, né? tudo isso acaba em uma ação, tem uma reação, Exato. né? As coisas vêm, Mas vive intensamente hoje, deixa Mas que eu sem o cuide peso. lá na frente. porque a eficácia do pecado já não vive em mim, certo? Sim, sim. Paulo nos fala que a força do pecado está na lei. E esse é um problema, né? Porque 5 minutos. o inimigo vai pegar e vai trabalhar essa lei em cima de você. Você fez, mas o Senhor... O inimigo traz acusação, É. mas o poder do pecado, nós estamos livres dele, nós precisamos entender esse lugar de submissão, que não depende de mim, que foi conquistado na cruz, que é espiritual, que é sobrenatural. E hoje eu queria que a gente estivesse orando, queria convidar vocês ou de pé, ou ajoelhado, do jeito que quiser, mas assim, eu queria convidar você aí também, que está online, para a gente estar orando pela questão desse entendimento, dessa palavra que transforma, no sentido de nos mover assim, e especialmente isso é uma coisa para mim, e eu quero compartilhar que é uma coisa para você, que é a gente se desprender do medo e entender que independente dos resultados, a minha parte é orar e orar pela ousadia da palavra. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé, ou do jeito que vocês quiserem, aí na casa de vocês. E eu queria encerrar essa live orando. A hora que acabar, acabou. Continua orando aí na tua casa. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de realidade, por esse tempo de provisão, por esse tempo da tua palavra que provê o que nós precisamos. Nós precisamos apenas da tua presença, da tua palavra. Nós queremos te adorar, Senhor, porque só em ti é a verdadeira adoração, é o verdadeiro sentimento de liberdade, ó Pai. Somente em ti preenche todos os buracos da nossa alma, e toda aquela ferida é limpa e tudo aquilo é livre, e nós podemos falar daquilo que aconteceu conosco, daquelas marcas que recebemos, mas agora com cicatrizes totalmente aplainadas pelo Senhor. O nosso caminho é aplainado pelo Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos liberar, ó Pai, uma palavra de declarar, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de salvação que vem de ti, somente a ti. Nós te adoramos, nós queremos render um lugar de adoração na nossa casa nessa manhã, nas nossas igrejas, Pai, em nome de Jesus, onde todo aquele povo chamado cristão está reunido agora, em nome de Jesus, Pai, pela tua palavra. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estaria presente. É por essa palavra que nós nos pautamos e declaramos a vitória do Senhor, declaramos vencido todo medo, todo espírito de morte, tudo aquilo que Satanás tem lançado, todo engano, Pai, quebra o nosso coração, Senhor, através do teu amor, do teu zelo, meu Pai, para construir cada dia mais um povo eficaz, uma palavra que gera eficácia em nós, Papai. Em nome de Jesus, nós, na autoridade do nome de Jesus, queremos repreender todo espírito de confusão, todo espírito de malícia, todo espírito de orgulho, todo espírito de doença, de enfermidade, de morte, de depressão. Em nome de Jesus, de desânimo, nós mandamos embora da nossa casa agora nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus. Sejamos curados em nome de Jesus. Eu creio e eu declaro que eu creio na tua cura, Senhor. Cura a nossa alma, cura o nosso pensamento, a nossa mente, nos reposiciona, Pai. E agora cura o nosso lar, o nosso corpo físico, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós te adoramos e declaramos o fogo da tua presença, o mover do teu Santo Espírito, Pai. Clamamos pelo teu anjo guerreiro com espada de fogo, e também aquele anjo, Pai, com o óleo de unção, que venha sobre o nosso lar, sobre as vidas que estão no nosso lar, ó Pai, para que recebam da tua glória, para que recebam da tua presença, para que sejamos transformados dia a dia, de glória em glória, de visão em visão, meu Pai. Derrama, Pai, do teu Santo Espírito, gera em nós um coração benigno, Pai, um coração obediente, ensinável, em nome de Jesus Cristo, Papai. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós geramos, Papai. Agora a vida vem de ti, nós queremos gerar, Senhor, nós queremos gerar vida, Pai, abundante. Nós queremos andar sobre as águas, nós queremos crer mais e mais, nós queremos experimentar o mais do
em nome de Jesus. Ei, papai, te adoramos, santo és, gera, Pai, um espírito de adoração, gera, Pai, um ambiente nas nossas casas de adoração a Ti, gera, Senhor, uma vida nova, gera emoções que nós nunca experimentamos, mas que vêm de Ti, Senhor, e que nos levam